o grande pedreiro da associação de todo o tempo, é o Marquinhos presença aqui com a gente, né? Nós vamos falar um pouco aqui para frente, né? Cumprimentar todo mundo, já cumprimentou em nome da Associação do Clemente. Eu vou fazer um pequeno resumo, pessoal, porque se a gente for falar assim, mais ou menos tudo da associação, a noite é pequena, nós faremos a madrugada e vamos até outro dia, né? Mas vou fazer um pequeno resumo aqui de como começou esse trabalho, porque hoje tem pessoas que olham assim e talvez imaginam que foi fácil criar esse trabalho que está aí até hoje, só foram flores, mas não foram, na verdade. Muitas flores, mas também muitos espinhos, muito trabalho. Realmente não foi fácil, né? Dizer para vocês que no ano de 1981, eu, depois de ter passado quase 5 anos em São Paulo, voltava para aqui para o Caldeirão. Eu voltei para aqui para o Caldeirão, voltei para aqui no mês de maio de 81, e naquela época existia aqui a chamada Ematerra, que hoje já não é mais, já não é mais Ematerra, né? Hoje é Bahia Terra. Bahia Terra era quem vinha fazer as reuniões aqui. Eu não me lembro se era mensal, uma coisa assim, a reunião mensal, acho que era. E quem vinha fazer essas reuniões era a senhora Laudísia. Alguém se lembra aí, o que mais de idade se lembra, né? E Laudísia vinha fazer essas reuniões aqui. Nas reuniões, nós começamos um bate-papo, Laudísia começou com um bate-papo, mas a gente não sabia onde que ela queria chegar. Que depois a gente foi entender, parece que ela queria chegar realmente numa associação. Mas aí o que acontece? Nesse meio aparece um cidadão, nosso parente, nosso primo, de muito mais confiança, de muito mais convivência, vindo lá das bandas de Chique Chique, representando o Politran, o companheiro Tarcísio. A Tarcísio chegou representando a Politran, mas para nós aqui não era Politran, era Tarcísio, né? E começamos as reuniões, começamos a trabalhar, começamos a fazer reunião. E quando Tarcísio não podia marcar presença na reunião, quem segurava o barco era eu, né? Eu quem segurava o barco aqui, é quem convidava os demais, é quem corria atrás da turma, ajeitava tudo. Era Tarcísio da Fundefran para cá e eu aqui. Quero lembrar para vocês, Raimundo falou aqui um ponto muito interessante, que ainda foi na época da ditadura. Nós chegamos a fazer reunião aqui com as portas fechadas, porque nós tínhamos medo da polícia. Porque naquela época nós somos taxados de comunistas, nós somos taxados de subversivos, de bandidos, essa coisa toda, e a gente tinha receio que a polícia chegasse durante a nossa reunião. Chegamos a fazer reunião de portas fechadas por isso. Só que aí aconteceu que começou a surgir um burburinho na comunidade, dizendo que nós não queríamos que a comunidade participasse, e nós queríamos a reunião, queríamos a associação fechada só para nós. Aí veio a dificuldade, abrir as portas ou não abrir. Tivemos coragem e começamos a fazer as reuniões com as portas abertas, né? Nesse período nós começamos com bastante jeito, mas aí o pessoal foi se afastando, foi saindo, e nós ficamos em 14 pessoas. Essas 14 pessoas que levamos em frente até o dia 15 de janeiro de 1983. Aí já aconteceu a eleição eleitoral em 1982 e nós, essas 14 pessoas, seguramos o barco. Vamos ver se a gente lembra do nome aqui de todo mundo? Era eu, era Misael, era Rafael, era Valdemar, a maioria, gente, já faleceu, a maioria dessa turma nossa. Valdemar, João Veríssimo, Elson, Gileno, que era mais de soldado dos 14, Tiavanilde, já vai chegar um pouco depois, né? Mas por aí Alcino Rocha que saía lá da Gia, vinha para cá para nossas reuniões. Então esses foram os 14 que enfrentamos com seriedade, com verdade, segurar a barra. Aí então,
continuamos com o trabalho, resolvemos o que a gente ia fazer. Tarcísio deu uma ideia que nós, nas conversas que a gente achava que era necessário para nós, a gente tem um mercado comunitário. E partimos só esse negócio. E como era o nome que a gente dava, surgiram vários nomes, até surgiu o nome de bodega comunitária. Surgiu o nome de bodega comunitária e nós ficamos, mas bodega é lugar de vender cachaça, não sei o que, isso aqui não dá certo, mas no final botamos bodega comunitária. O primeiro funcionamento da bodega, pessoal, do supermercado da nossa associação, o primeiro funcionamento foi nesse depósito pequenininho que está aqui de frente, que era do meu pai. Foi aí que nós começamos o mercadinho da associação. Começamos, pessoal, um saco de açúcar, um saco de arroz, um pacote de fósforo, uma caixa de óleo. Me lembro como hoje falei o pacote de sal. Esse foi o começo do supermercado da associação, do mercado da ABC. Foi começado dessa forma, com esses produtos e aqui nesse mercadinho, aí nesse depósito do meu pai, né? E as reuniões continuavam. Aí Tarcísio sempre vindo para as reuniões, continuamos no prédio. Chegou uma época, nós mudamos, fizemos reuniões ali, naquela casa que está fechada hoje, que antigamente, quem se lembra o que era lá? Era o que lá? Quem lembra? Ninguém lembra? Não está aqui, senão não lembra. Foi lá que nós começamos a comercializar, né? No Bar de João Filho. Era chamado Bar de João Filho. E nós passamos a fazer nossas reuniões lá no Bar de João Filho, né? Que depois ele apelidado de Cari, essa coisa toda. Aí então, pessoal, começou a discussão. A gente achava que nós tínhamos que pegar algum recurso financeiro. No Brasil a gente não conseguia, então pegar de fora. Mas para isso a gente tinha que ter uma diretoria formada. Aí ficou aquela ideia. A gente elege um presidente, não elege, aquela discussão. Até que depois de muita discussão chegou-se o momento da fundação realmente da ABC. Aí então foi 15 de janeiro de 1983. Todo esse período era com acompanhamento do Tarcísio. Volto a dizer, Tarcísio sempre vindo lá da Funifran, Chique, era nosso grande parceiro aqui, né? Sempre foi. E na fundação, na primeira ata, assinaram, olha aqui, Israel da Rocha Martins, Wilson Carvalho Machado, eu, né? Valdemar Dantas Machado, Rafael Carvalho Rocha, João Veríssimo de Carvalho, Elcio Alves de Souza, Veríssimo Carvalho Neto, Alcino Rocha Sobrinho, Antônio Carvalho Machado, Gileno Antônio Machado, Wilson João Machado, Domingos Nunes Martins, Eládio Dantas Machado. Só repetindo a live, né? José Alves Bessa, tá bem por ali, cadê ele? Não, porque eu li foi aqui. José Alves Bessa também, Anita Carvalho Machado, José Carvalho Rocha, José Farrita Rocha, Ivanildo Hermínia de Carvalho, Irene Julina da Rocha e Evódio Carvalho Machado. Essas pessoas foram as 20 pessoas que assinaram a ata de fundação da ABC, Associação Beneficente do Caldeirão. Né? Aí então essa associação ela seguiu, continuamos no trabalho, continuamos trabalhando, continuamos com as reuniões. Aí... Nós da classe trabalhadora temos que saber exatamente qual é o nosso lado e nunca desistir do continuarmos organizando, que só a organização da nossa classe é capaz de dar conta do nosso trabalho. Tudo que existe na humanidade é a classe trabalhadora que faz. Essa classe organizada tem condições de fazer avião para dar para tudo quanto é lado, nave espacial para ir até todo lugar do espaço. Se a classe trabalhadora se organizar para fazer, ela faz. Então, nessa luta toda que a gente nos organiza por aí,
as profissões que a gente estuda e consegue ter capacidade técnica elevada, tipo advogado, tipo medicina que o doutor Tarcísio fez. E são profissões que são dedicadas para melhorar a vida do ser humano. E com pessoas que chegam a conseguir fazer essas universidades e voltar para sua terra para fazer esse trabalho, são pessoas de uma dignidade maior até das demais que acontecem por aí. Ou seja, fazer o que o doutor Tarcísio fez nos anos 80, no início dos anos 80 ainda, e podia até fazer a sua carreira em indicar, ele preferiu estar junto com o seu povo e fazer um trabalho não só de medicina, ele fez magistralmente na Magistrada Francisco inteira. Ele conseguiu tirar seu tempo de trabalho para organizar o povo da sua terra e dar continuidade não só a batalha dele contra as mazelas, mas também na conscientização política e organizar uma associação comunitária. Então é isso, hoje é aniversário também do nosso prefeito Tasso Velho, que forma 71 unidades, e a gente quer ouvi-lo nessa trajetória. Para lá, prefeito Tasso. Mas nós estamos hoje aqui para fazer festa. E festa com muito motivo, já falei. É uma festa dupla por duas entidades que foram de extraordinário sucesso no nosso município. A primeira que o Wilson já descreveu aqui a trajetória foi a da ABC, que eu participei, acompanhei, mas acompanhei um pouco de longe. Mas tem uma outra história, que é a do Dr. Tarcísio, que essa eu acompanhei de perto. Porque convivi na casa de estudantes de Uiuaí, que Tarcísio foi o carro-chefe, foi o condutor, foi o organizador da casa do estudante. Quando diretor e quando não diretor. Quando diretor por obrigação, quando não diretor por vocação. A vocação de Tarcísio é o trabalho comunitário. A vocação de Tarcísio é ajudar o outro. A vocação de Tarcísio foi expressa, começou com a casa do estudante, que a gente viu ele conduzir por tantos anos. Depois se formou e foi para a Barra do Rio Grande trabalhar também com a comunidade. Eu trabalho médico, mas principalmente trabalhando nas comunidades da Barra. E depois veio se juntar aqui no trabalho político, como já foi também mencionado, no ano de 1988, quando da sua candidatura a prefeito, aquela famosa chapa Maravilha, né? Que também aqui acho que já foi citado, não sei se foi citado a chapa, mas a chapa era Tarcísio, o time, nosso time, brilhante, de grandes personalidades que poderiam ter feito um papel muito melhor do que os que foram eleitos no nosso lugar. Tenho certeza disso. Mas o time nosso era Dr. Tarcísio, Misael, Raimundo da Quixabeira, Serjão da GIA, Alcido Rocha da GIA, Zefa do Caldeirão, João Galego da Quixabeira e Vilmar de Ibaí. Estou certo? Saiu certo? E Mozazinho do Curso. Completou o time representando a zona sul do município. Foi esse time que não elegeu nem o vereador, mas plantou uma semente que mais tarde veio dar origem à administração de Pedro Rocha, que se elegeu com a sua experiência, a sua capacidade de aglutinar pessoas e com a base que foi plantada por Tarcísio e seus companheiros. Talvez a semente mais forte estava ali naquela chapinha, aquele retratinho que talvez algumas pessoas ainda têm, dos 7 candidatos a vereador e candidato a prefeito e vice.
Então a história de Tarcísio continua aí, misturada agora mais de perto com a gente, a partir de 81. E foram repetidas candidaturas, algumas sem chance de ganhar. Até chegou Pedro Bocha e veio a chance. E depois da terceira tentativa, elegeu. E mostramos ao Ivaí, e mostramos para a região, que é possível um prefeito trabalhar para o seu município. É possível um prefeito aplicar o dinheiro do povo para o povo. Porque a gente está acostumado a ver prefeitos pegar o dinheiro do povo e trabalhar para si e para a sua família, principalmente. Então, gente, eu estou aqui para dar os parabéns a BC e para dar os parabéns a esta figura ilustre, que eu quero dar um abraço agora. Você tem dificuldade para falar? A gente fala por você, né? O Wilson já deu uma... Vem resistindo e continua viva e muito viva. Entrei ontem ali no mercado açougue, e fiquei impressionado. Continua crescendo e organizado e com as pessoas muito animadas e felizes trabalhando ali. Parabéns a DC, parabéns Caldeirão. É isso. Então, vamos dar continuidade à nossa festança. A gente vai comer água daqui a pouco. Tem uma falação curta para falar. Agora, tem gente que fala muito aqui, como o doutor Mogó, doutor Pedro Rocha, que eu vou chamar agora, e o doutor Zé da Cinti, para dar o encerramento do nosso evento. Né? Portanto, é isso. O Gené, agora nessa organização da festa, ele convidou toda a comunidade de Caldeirão, não importando o lado político, e fez corretamente esse convite. Segundo Zé do Banco, talvez não tenha ninguém que vote do outro lado, né, aqui hoje presente, mas ele, né, fez questão de convidar todo mundo, e é assim que tem que ser. Porque, de fato, na disputa política, na hora da eleição, a gente tem embates duros, e tem que ser duro mesmo para a gente poder mostrar a nossa política. Mas depois que passa a eleição, a gente volta de novo a nos misturar e nos conviver harmoniosamente. Então, se alguém tiver do outro lado, voltou do outro lado, que esteja aqui, tá de parabéns, a gente fica muito feliz com isso. Então, vai para construir de fato as obras do município prefeito. Infelizmente, só ficamos naquela administração de 8 anos, mas deixou marcas que até hoje continuam. Então, com esse prefeito Pedro Rocha, por favor. Meu boa noite a todos. Vou tentar ser breve, viu? Minha gente, eu tentei colocar hoje aqui, tentei ver se fiz tudo, fiz força para ver se contava com um amigo aqui hoje, que é o doutor José Carlos Barbosa, que é um amigo irmão lá da família e principalmente do Tasso, que deu uma caminhada muito longa com o Tarcísio, com a família toda. Até hoje a gente caminha muito junto. E eu, criando a Casa do Estudante, o Zé Carlos já foi uma âncora para a gente, porque ele estava lá na Casa do Estudante Chique Chique, quando até a história do Chique Chique ceder a casa para a gente criar a Casa do Estudante nossa e Chique Chique mudar
mudar de prédio, e Zé Carlos já estava ali presente, já estava ali contribuindo com o Ibaí. E essa amizade foi cada dia aumentando. E o Tarcísio, assim que estava, Vilmar falou bem aí sobre sua trajetória na selva, lá se vai Tarcísio para Fundo de Franco, lá com o Zé Carlos. E eu tive a oportunidade de visitá-los lá em Botirama, tem o escritório em Botirama, o escritório na Barra, o escritório em Xique-Xique, e vi a luta desse povo lá, entrar num barco, um Tássio que eu acho que não aprendeu a nadar ao longo da vida, mas entrar numa canoa de alumínio, aquelas canoas de alumínio em alta velocidade, ir para aquelas beiras de rio ali, atender o povo, mobilizar o povo, conversar ali sobre os seus problemas e a Fundo de Franco fazendo seu trabalho. Chegou o bispo, foi taxado de comunista, que foi isso, fez aquilo, e fez a gloriosa obra de reforma agrária de todo aquele patrimônio de terra que a igreja tinha lá. E um dia Tarcísio me liga, vamos dizendo, olha, está lá a fila de pessoas, a fila de produtores rurais, entregando para o seu jumento, para o jumentinho, a parte do mantimento que produziu nas terras da igreja. E a reação do bispo, que tinha chegado recente, foi muito boa. Digo, o que foi, Tássio? O bispo mandou devolver todos, voltasse para casa com o seu material, que a igreja não precisava de parte de milho, nem parte de mandioca, do que fosse, que aquilo ali ele usasse para a sua família. E foi assim, foi nessa escola aí que Zé Carlos e Tarcísio passaram anos, aliás, fizeram essa escola por muito tempo, que até hoje existe, que está lá a Fundo de Franco. E vieram momentos difíceis, vieram. E aí vieram, por exemplo, o assassinato de Jota, vieram toda aquela batalha contra assassinato de outro lá, que não me lembro o nome, lá perto do Muquem, e toda essa batalha, e essa experiência toda, essa vivência toda, de Tarcísio lá com o Zé Carlos e todo aquele grupo de Fundo de Franco. Tem um irmão do Zé das Vias que também participou bastante disso aí. O Jonas Paulo, que hoje, né? Jonas Paulo também foi um participante, hoje está aí na política, sim. Então, isso aí é que forjou o Tássio, para o Tássio vir para aqui e chegar e dizer, preciso fazer alguma coisa, aquilo que a gente fez lá na Barra, aquilo que a gente fez em Botirama, aquilo que a gente fez no Xique-Xique, eu preciso fazer um pouco dentro de Ibaí. E aí, minha gente, eu parabenizo muito aqui a ABC, não vou mais me conter aqui na história da ABC, mas quero chamar a atenção aqui, dar um puxão de orelha para todos nós. Tá? Eu me sinto com a orelha puxada e preciso puxar. Nós precisamos colocar, dar prosseguimento a isso aqui. Isso aqui, seu Gené, eu tenho tido umas discussões com o senhor bonito sobre isso. Isso aqui não pode ficar no nível que está. Isso aqui não pode paralisar e tem que andar, Zé das Fichas. Isso aqui é a única célula viva e forte que tem no município, teve no município e tem. O vereador Léo está ali presente, dois vereadores sabem muito bem o que eu quero dizer com isso. Infelizmente as associações sempre aqui se viram para outros objetivos, nunca para o objetivo social de crescer, de fazer a comunidade ter a sua sustentabilidade. E nós temos a responsabilidade por isso, Admar. Você faz um trabalho realmente fantástico aí na área do meio ambiente, em todas as áreas a nível regional. E aí, Vilmar, a responsabilidade nesse restinho de energia que nós ainda temos, nós temos que arregaçar as mangas para, junto com essa juventude que está aí, os vereadores, essa turma nova que está chegando aí na política. Estou vendo ali João Neto, estou vendo ali Dudu, essa turma toda, sinto hoje por puxão de orelha. Nós precisamos fazer, dar apoio a isso aqui,
e fazer com que isso aqui cresça. Cresça, não. O Wilson deu aqui um toque. Teve um momento crítico na associação. Hoje eu estou muito perto aqui de Gené e vejo as dificuldades, vejo sentimentos, não se faz projeto, não se faz isso, não se faz aquilo. Então a tendência, se deixar no esquema que nós temos aí no município, a tendência é paralisar ou até acabar a única célula viva que a gente tem aí de movimento dessa natureza. Então eu parabenizo a associação, parabenizo todos os associados aí e chamo a atenção de todos nós, chamar a atenção aqui de todo mundo, né? Para que a gente, essa festa, acho que é um momento para reflexão, para que a gente pense. Quando a gente pensou naquele laticínio ali, tá? É uma grande alavanca que está aí precisando dar seus resultados. Quando a gente pensou naquela cozinha, né, Jané? Está aí precisando ter seus resultados aumentados, ter sua evolução. Nós temos hoje o orgulho de ver uma associação com um trator de quantos anos, Jané? 30 anos? Um trator de 30 anos funcionando. E não vem dizer que é porque o trator não trabalha, não. O trator trabalha, mas é porque é bem gerenciado. Tem gestão, tem manutenção, tem cuidado. Então é uma máquina muito simples que a turma sabe. Léo ali, os vereadores sabem muito bem. Dudu está ali, sabe quantos tratores estão aí nos bairros. Nós fizemos um trabalho recente, sem funcionar, quebrado, porque a associação não tem dinheiro, porque não sei o quê, virando sucata. Então nós temos que dar apoio a essa entidade aqui, dar apoio ao laticínio, para que Caldeirão continue sendo o exemplo de agricultura familiar, continue sendo o orgulho em termos de povoado, de comunidade, que leva o trabalho a sério, que tem um sistema de produção. Nós temos hoje o orgulho de ter uma filha de Caldeirão aí, terminou o curso aí de agroecologia. Está na hora de arregaçar as mangas com as novas propostas em termos de agricultura, né? Então, isso tudo está chegando. A UNEB está aí com todo o interesse de chegar perto aqui do Caldeirão e nós temos que trazer a UNEB para cá para que a gente possa estudar esse modelo. Há pouco, como dizia ali, não adianta plantar mais nada no Caldeirão que não produz. Se queixando do milho, queixando disso. Eu fiquei calado ouvindo porque não é hora de dar discussão. Mas nós temos que, através da associação, através das outras entidades, puxar essa turma da UNEB para cá, para que a gente resgate esse pioneirismo, essa coisa que sempre foi o Caldeirão. Então, parabéns, Tarcísio, pelo seu trabalho, sua vida longa, sua história que você tem aí. Parabéns a toda a ABC, a turma do laticínio, a todo esse conjunto do Caldeirão, porque aqui tem muita gente que não é associado da ABC, mas também tem um espírito coletivo. Parabéns à comunidade. Um abraço para todos. Aí, né? Eu quero dizer que eu não fui fundador do PT. Naquela época, eu tinha uma ideia diferente. Eu achava que nós, da sociedade civil, que fazíamos esse trabalho, a gente não tinha que estar misturado na política, né? Depois é que eu fui entender que eu estava totalmente equivocado, não é? Porque, como diz o nosso presidente Lula, se nós não temos não representante lá em cima, quem ia nos defender? Aí foi fundado o PT nesse período, né? E continuamos com o trabalho. Nesse período, então, surgiam muitas viagens. Eu vou contar aqui um pedacinho pequeno de uma viagem que nós fizemos. Tarcísio chega um dia e convoca a associação ABC para fazer uma viagem nas reuniões que haveriam na cidade da Barra. E quem foi selecionado para a viagem? Eu e Chico, daqui da ABC. Eu e Chico. Aí nós fomos para essa reunião, né? Chegamos em Chico, com Tarcísio, coisa e tal. Aí quando foi de manhã cedo, de noite Tarcísio diz, olha, 6 horas da manhã estaremos na beira do rio, que a balsa sai 6 horas da manhã, temos que estar lá. Temos que tomar um café reforçado, porque a viagem é longa
e a fome vai chegar. Aí eu fico imaginando, pô, nós daqui da roça, acostumados a tomar café 5h da manhã, trabalhar até meio-dia, sem fome nenhuma, não vai ter problema nenhum. E tomar um café reforçado, realmente viajamos. Minha gente, acho que a gente olhando para aquela água, aquela viagem olhando para a água, já chegou um certo momento, a fome bateu. A fome bateu. Nessa viagem também, tinha Roberto, que representava o Sindicato dos Trabalhadores. Aí, pessoal, a fome é muito grande. Aparece um cidadão assim de lado, ele apareceu de lá, e tinha umas pessoas dele aqui atrás de mim, aquelas filhas, né? E Chico estava aqui do lado. E o cidadão dali fez assim com as bananas. Eu falei, pega, Chico, as bananas. Só que as bananas, as meninas não eram para Chico. Todo mundo caiu em cima de mim, que eu enganei Chico. No fundo, o grande cunhado foi eu. Essa história aconteceu, não vale a pena de relembrar aqui. Nós começamos a comprar outros itens alimentícios, né? Aí chegou um ponto, começamos um pequeno açougue, suíno, e infelizmente não vale a pena naquele período, mas nós começamos, né? Eu falo aqui para vocês, que coisa, fazia 43 anos, mas vocês observam, mas a nossa situação financeira era tão terrível, botem na cabeça de vocês, nós não temos um registro dos nossos trabalhos, construindo aquelas casas lá, onde funciona o mercadinho hoje, onde funciona o açougue, onde tem a casa do trator depois. Mas nós trabalhamos ali, os pedreiros principais eram o nosso parceiro aqui, José Carvalho Rosa, José Cabrito. Eu fui pedreiro lá também, né? Inclusive um dia, eu e ele de pedreiro, no oitão da construção, nós demos um calor do Zé de Paulo, porque Zé de Paulo sozinho, cadê ele? Não tá aí não? José Alves Bessa? Ele devia estar aqui, né? José Alves Bessa cismou que ele sozinho ia dar conta de massa para nós dois. Eu aqui na direita, ele ali na canhota. Mas eu não aqui no meio. Depois de 3 nasceram dele, Zé de Paulo olhou para nós assim: seus filhos das putas, vocês querem me matar? Vocês estão combinados até me matar, né? Nós não temos, gente, um registro desse período, porque nós não tínhamos dinheiro para tirar uma fotografia. E aí eu fico imaginando, e a Fulifrona forneceu não foi a sorte da gente na época, não foi até uma falha que a gente está com vários registros hoje, né? E não temos. Hoje, se a gente quiser fazer mais, os registros dessa época vai ter que apelar para os desenhistas, né? Fazer desenhos das reuniões, dessa coisa toda, né? Aí, gente, o trabalho continuou. Quero dizer para vocês, principalmente vocês que hoje trabalham na associação, no dia a dia da associação, como era aquele tempo nosso, principalmente no ano de 1982, eu fiz várias viagens para ERC representando a ABC. Naquela época, eu acho que foi a Águia Branca, colocou um ônibus de Ibaí a ERC. Eu saía daqui de bicicleta, deixava a bicicleta na chaveira. Quando a gente vai chegando no asfalto, do lado direito tinha uma casa. Acho que muita gente lembra, né? Tinha uma casa ali, eu deixava a bicicleta ali e ia de ônibus. Muitas vezes eu fui até Pedroca, pendurado na porta, pelo lado de fora, que o ônibus não cabia, tanta gente que tinha. Chegava em Pedroca, descia uma parte do pessoal, aí eu conseguia entrar. Naquela época, cadê Iomar? Naquela época, eu me esforçava para voltar no meio-dia, porque não tinha dinheiro nem para o pão. Nem para o pão a gente não tinha dinheiro, tinha que correr para voltar antes do meio-dia. Mas em uma dessas viagens eu consegui oferecer, inclusive, encontrei aqui hoje a carteira de associado da ABC, associado da cooperação. Número 2824, a data 15 de 1 de 1983. Aqui, sem foto, sem nada, mas a carteirinha da associação filiada à cooperação. Aí, numa dessas viagens, pessoal, eu consegui
O caminhão da Coperecer, que era um carro topo, bem novo, conseguiu o caminhão com o motorista. Para quê? Para a gente colocar o óleo e fazer a primeira venda de pinha em Brasília. Como é que nós fizemos, pessoal, essa venda de pinha? Aqui na época era uma produção estupenda de pinha. Nesse período agora estava os quintais aqui, tudo com aquela rocinha aqui, estava aquela produção enorme de pinha. Me lembro como hoje, os maiores produtores de pinha daquela época: Alcindo Rocha, Luiz, pai até que tinha também, e Valdemar. Mas os maiores eram Alcindo Rocha e Valdemar, os maiores produtores de pinha. E o que aconteceu? Nós conseguimos o caminhão da Coperecer para vender essa pinha. E agora? Como é que fazia? Como é que a gente ia arrumar a primeira carrada de pinha? Eu dei a sugestão e o pessoal acatou. Todos acataram. A primeira carrada, nós vamos fazer uma doação. Fizemos a doação, juntou todos os produtores, cada quem doou sua parte. Fizemos a doação da pinha, fizemos a carrada. E eu, Jaro e Rafael, se não me engano, fomos a Brasília vender essa carrada de pinha. E digo para vocês, um excelente negócio nós fizemos. Fizemos um excelente negócio para a ABC e daí então a gente continuou até um certo período com o comércio da pinha em Brasília. Mas foi um belo negócio que nós fizemos, né? Aí então a associação continua. Faltou água. A associação chegou ao ponto de fechar as portas. Chegou ao ponto que fechou as portas. Depois das portas fechadas, um dia, Dona Maria, cadê Dona Maria? Cadê Dona Maria, que hoje é tesoureira da associação, né? Reunido junto com essa galera, me convida se eu queria fazer uma reunião com eles para a gente retornar à associação. Eu topei, fizemos reunião, mas a reunião foi super negativa, não foi produtiva de forma nenhuma. Eu imaginei que não ficasse aquilo ali. Mas com o decorrer do tempo, eu já morando em DC, com o decorrer do tempo, eles me chamaram para outra reunião. Fizemos a outra reunião, e daí, nessa outra reunião, aí a coisa, o Covid clareou, começou a mudar, aí foi um período que eles entraram em ação, a engenharia entrou em ação, deu um trabalho danado, mas trouxeram ele mais para vocês, conseguiram trazer Chico de volta. O Chico andava muito pesado na época, né, Chico? Trouxeram de volta. E, resumindo, para resumir mesmo, o resultado está hoje aí. A associação, graças a Deus, está aí a ABC, está aí a todo vapor, hoje tem supermercadinho. Só outra coisa que eu quero lembrar ainda. Vocês não imaginam o sufoco que nós tivemos para fazer. Acho que é 2 metros de laje que tem lá, né? Acho que é 2 metros quadrados de laje que tem lá. Essa laje existe até hoje, tá? Vocês não imaginam quantos dias o sufoco nós passamos para fazer aquele pedacinho de laje. Porque ninguém sabia, ninguém tinha trabalhado com laje, ninguém sabia. Imagina, Pedro Rocha, 2 metros de laje. João Vinícius quebrava a cabeça. João Vinícius é um pedreiro famoso, João Vinícius e Valdemar, né? Aí quebrava a cabeça, mas até conseguimos fazer, está lá até hoje. E dizer para vocês que aquelas construções que tem lá, onde funciona o mercado, onde funciona a açougue, foi tudo construído em mutirão. João Vinícius no tempo era muito pouco de trabalhar lá, e mais era eu e esse cidadão, como eu já falei, que a gente não dava conta de tudo o trabalho ali. Vou contar só rapidinho aqui, viu, Mário? Um dia, no mutirão, os homens todos trabalhando, as mulheres todas na casa de farinha de baia, mãe de Dona Zefa, fazendo o almoço. Todo mundo lá fazendo almoço, nós cá no duro, trabalhando de pedreiro. Chegou a hora do almoço, fomos todo mundo do almoço, aquela festa, aquela maravilha. Eu e o Cabrito chegamos por último. Né, Cabrito? Eu e o Cabrito chegamos por último. Aí lá vai todo mundo com o seu prato, aí eu fiz meu prato. Ficou sentando aqui. Quando eu olhei, o Cabrito já estava com o prato dele ali. Eu falei assim: pessoal, cadê Cabrito? Só estou vendo o prato. Sabe o que ele fez? Simplesmente botou o prato do lado dele. Pense, gente, uma coisa que eu queria que o João entrasse para mim, cara. O João abrisse para mim entrar. O Cabrito só levantou e foi embora.
hein? Meu Jesus. Além de perder a brincadeira, mas perdemos o pedreiro mais tarde. Foi na hora de começar a trabalhar. Olha lá, só redendo, como falei que eu. Aí perguntaram a ele, Cabrito, por que tu fez aquilo? Ele respondeu, eu fui mostrar o isso que lá em casa tem de comer. E aí voltamos a trabalhar. Quando eu me afastei da associação, a gente já estava com os projetos encaminhados, né? Como eu falei, naquela época daqui do Brasil a gente não conseguia nada, mas já estávamos com os projetos em ação para umas entidades do exterior. Foi quando, logo a seguir, um projeto foi onde? Na Alemanha, não foi? Nossa. Na Suíça, um projeto foi aprovado na Suíça. O dinheiro chegou aqui em dólar, né? Foi a confusão para trocar esse dinheiro. Foi a confusão. Desse dinheiro foi comprado esse trator que está aí até hoje. Um trator equipado, está aí até hoje. E uma área de terra que tem aqui. Se você desce por aqui, pela rua de Israel, desse pessoal aqui, para Sobreira, você vai chegar lá embaixo, onde era a casa de João Piauí. Não sei se alguém conhece. Ali é uma associação que foi comprada nessa época com o dinheiro desse projeto que veio de lá. Entenderam? E daí esse projeto seguiu, e daí a associação seguiu, graças a Deus, está aqui no onde está, e nós estamos tendo essa festa maravilhosa aqui, né? Eu quero, gente, aqui, novamente, porque o presidente pediu, a galera pediu, chamar aqui os... Vou chamar aqui os sócios, primeiro os que estão aqui, e depois os demais sócios para fazer, se eles fizerem presente aqui para bater uma foto, né? Israel, acho que não veio, não? Eu aqui vou... Ainda é a ABP, Associação Beneficente de Palmeiras de Central. Só existia ela. Daí então, através de Tarcísio, nós trouxemos o seu Jaime Carneiro aqui, nós 2 vezes ou 3 para fazer um papo aqui com a gente. E daí surgiu a nossa é a segunda associação de todo o território de Irecê. E uma das primeiras da Bahia, né? Aí daí veio as companhias, veio o Vilmar, que está por ali, aí veio a de Mário, aí veio essa galera toda aí, que não lembra para falar todo mundo, Pedro Rocha, todo mundo que está por aqui, Raimundo, essa galera toda que já veio depois dos trabalhos já fundados, mas aí é o trabalho continua. Eu peço a vocês uma salva de palmas para a ABC, palmas! E dizer a vocês que também hoje, vocês já sabem, eu só vou repetir, hoje, cadê o número, Edmar? 71, cadê? Ah, tá ali. 71 anos do companheiro Tarcísio, depois eu vou contar. E no próximo dia 3, 71 eu. Todo mundo vem.